paz do Senhor, boa noite a todas. Nós estamos quase no final do nosso livro, né? E eu vim hoje para a gente conversar um pouco sobre a confissão e o nome de Jesus. Então, antes eu gostaria de iniciar com a oração. Senhor, eu me coloco em Tua presença, meu Pai, que a nossa mente se abra para o entendimento do que vai ser falado agora no capítulo desse livro. Que o Senhor abra os olhos da nossa mente para que nós possamos entender e guardar essa palavra no nosso coração. Senhor, abençoa as pessoas que estão assistindo a essa oração, a essa leitura, e abençoa aqueles que ainda irão escutar, Senhor Deus, essa leitura. Ó Pai, entra com providência na vida dessas pessoas, Pai. Entra com providência também na minha vida, Senhor, abençoando a minha família, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então vamos começar? Diz assim: a confissão ocupa um lugar de importância quando se trata do nome de Jesus. Devemos confessar nossa fé em Cristo como pessoa, mas também podemos confessá-la por meio do seu nome. Percebi isso ainda menino na Igreja Batista há 45 anos. Li o texto de Marcos 11, 23, 24 e comecei a repeti-lo em voz alta. Confessei com a minha boca aquilo que acreditava em meu coração, e naquela mesma hora a paralisia desapareceu. Acabaram-se também a enfermidade cardíaca e a doença incurável do sangue. Passei a sentir-me muito bem e até agora continuo saudável. Alguns cristãos se opõem e argumentam: não acredito em confissão. Eu os amo, não estou contra eles, mas a favor. Sinto tanta pena deles, a ponto de ter vontade de chorar. Mas se não há algo nesse mundo, nesse assunto de confusão, não há coisa alguma na salvação. Boa noite, Denise, a paz do Senhor. Em Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não há salvação sem confissão. A remissão do pecado e o novo nascimento dependem de a pessoa confessar os pecados. Nossa experiência cristã começa a partir dessa atitude. O problema com o cotidiano dos evangélicos é que não avançam na esfera da confissão, permanecem no ponto inicial e se mantêm na etapa infantil do desenvolvimento espiritual. O cristianismo pode ser chamado nossa confissão. Em Hebreus 3:1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra confissão aqui traduz a mesma palavra grega traduzida confissão em Romanos 10, 9. O que é, confessar? É declarar abertamente ao pronunciar-se livremente, sendo que tal confissão é o efeito da profunda convicção dos fatos. Kenyon diz, que testificando com uma declaração dos nossos lábios. As pessoas talvez não façam ideia daquilo que falam quando dizem não acreditam em confissão. É a mesma coisa que afirmar não creio no cristianismo. Percebemos o lugar que a confissão ocupa na experiência do novo nascimento.
ela tem a mesma importância em nosso dia a dia. Isto porque o andar diário do cristão é uma demonstração de fé. Em Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O cristianismo é uma confissão. Conservemos firmemente o testemunho e a confissão dos nossos lábios. Permaneçamos firmes em dizer quem somos e o que possuímos por estarmos em Cristo. Mantenhamos com determinação a confissão do nosso lugar em Jesus, da certeza dos nossos direitos e privilégios nele, daquilo que o Pai Celestial fez por nós em seu Filho e do que o Espírito, mediante a palavra de Deus, tem feito em nossa vida e pode colocar em prática por nosso intermédio. Nossa fé é medida pela nossa confissão. Nunca poderemos reconhecer mais do aquilo que confessamos. O nome de Jesus começará a funcionar para nós quando declararmos o que o nome é capaz de efetuar. Kenyon ressalta algo que precisamos observar. Há situações que acarretam perigo quando existem duas confissões. Uma seria da integridade da palavra e a outra diz respeito às nossas dúvidas e temores. Confessar a integridade da palavra de Deus e depois continuar a proferir dúvidas e temores causará confusão em nosso espírito. Se as Sagradas Escrituras são verdadeiras, como sabemos que são, e se cremos na integridade dela, não podemos ter dúvida e medo. Esses sentimentos têm de acabar. Alguém disse: quando a fé entra pela porta da frente, a dúvida e o medo saem pela porta de trás. Não é possível crer em Deus e continuar com dúvidas e temores. Lembro-me da luta que tive para aprender a conservar firme a minha confissão. Não tinha lido livro algum sobre o assunto. Eu até gostaria de ter lido, pois me ajudaria muito. Depois de ter sido curado e deixado o leito, voltei para o colégio. Naquela época, eu tinha quase 2 metros de altura e pesava 40 quilos. Chamavam-me o esqueleto ambulante. Um dos médicos que cuidou do meu caso perguntou à minha tia: aquele moço está fora da cama? Ela respondeu que sim. E o médico falou: eu o vi na cidade outro dia e pensei que estava vendo um fantasma. Creio que ele tem a força de vontade mais poderosa de qualquer pessoa que já vi, mas não estará fora da cama por muito tempo. Dou-lhe o máximo de 90 dias para continuar vivo. Eu andava 2,5 km por dia para a escola e tinha de subir e descer escadarias para participar das aulas. Como ainda estava muito fraco, voltei a sentir os sintomas da doença cardíaca. O diretor chamou-me então ao seu escritório e disse: Kenneth, você acha que deve mesmo vir para a escola? As professoras têm medo de vê-lo cair morto na sala de aula. Uma delas tinha chamado o médico, que lhe dissera: não sei como ele conseguiu, porque está andando pela pura força de vontade. Esse jovem poderá morrer se continuar a subir as escadas com aquela enfermidade cardíaca. A qualquer instante é possível que a senhora o veja morto em sua carteira durante a aula. Aquilo realmente ajudou aquelas senhoras. Sendo assim, o diretor me disse: a educação é maravilhosa, por isso sou um educador. Entretanto, sua saúde vem em primeiro lugar. Você acha que deve vir para a escola? Eu falei: Senhor, não estou fora da cama pela força de vontade. Ora, eu estava longe de estar cheio do Espírito, mas havia captado um vislumbre da verdade.
Aproveitei para fazer a minha confissão. Não estou andando pela força da vontade. Eu fui curado pela minha fé e ela se manterá firme. Os sintomas cardíacos realmente voltaram, mas nunca contei para pessoa alguma. Lutava com isso principalmente à noite. Não podia contar com alguém que me ajudasse. Qualquer pessoa com quem eu falava persuadia-me em contrário. Eu não sabia tudo quanto sei agora. Porém, lembro-me de como, às 4 horas da madrugada em ponto, percebi que estava fazendo 2 confissões. Pode acontecer de fazermos afirmações erradas a nós mesmos. Eu dizia, sim, de acordo com a palavra de Deus, a minha fé funcionará. Segundo a Bíblia diz, estou curado. No entanto, às vezes eu também declarava, sim, tenho sintomas cardíacos. Na realidade, se a situação piorar, eu não sei o que vou fazer. Na verdade, a segunda confissão anulava a primeira. Sendo assim, naquela manhã, cortei a segunda declaração. Evitei voltar a dizer tenho sintomas cardiológicos. E passei a repetir para mim mesmo e quase sempre adormecia fazendo esta confissão. De acordo com a sua palavra, Senhor, estou curado. Citava o texto bíblico com o capítulo e o versículo. Participei de uma convenção que estava sendo realizada em uma grande igreja quando um pastor muito conhecido sofreu um ataque cardíaco. Os médicos disseram à sua esposa que ele nunca voltaria à consciência. Por saber que a convenção estava em andamento, ela ligou pelo telefone da sala do hospital e nos conclamou a oração. Raymond Ritchie, um pregador notável da cura divina, estava ali. Chamaram-no para a plataforma a fim de dirigir as orações e ele disse: levantemos nossas mãos e oremos pela cura do irmão. Fizemos como o pregador pediu e oramos em nome de Jesus para que aquele pastor não morresse. Aproximadamente 2.000 pessoas oraram ao mesmo tempo e o som era tremendo. Depois de algum tempo começávamos a aquietar-nos, até que houve um silêncio total. Depois Ritchie perguntou: quantos de vocês acreditam que Deus nos ouviu? Ergui a minha mão. Pelo menos 90% fez o mesmo. Levantemos as nossas mãos e louvemos a Deus pela resposta. Ritchie concluiu. Todos nós louvamos a Deus por uns momentos pela cura do pastor. Ritchie desceu da plataforma enquanto o dirigente dos louvores começou com um cântico. Então, o irmão Ritchie, nunca me esqueci disso porque eu estava em pé perto dele. Girou de repente e correu, subiu as escadas para o púlpito, colocou os braços em derredor dos ombros do ministro do louvor e lhe disse alguma coisa. Ele parou de cantar e todos pararam também, permanecendo quietos. Raymond Ritchie indagou: quantos de vocês vão continuar orando pelo irmão? Não levantei a mão, pois eu não oraria mais. Apenas louvaria a Deus pela resposta, porque creio que o nome de Jesus funciona. No entanto, olhei à minha volta e tenho certeza de que 90% da assistência ergueu as mãos. O irmão Ritchie disse: por que agiram assim? Não acreditaram que Deus já tinha ouvido a oração? A assembleia em peso não entendeu o que ele disse. Os pregadores que estavam de pé ao meu redor piscaram os olhos e disseram: o que ele está falando? Perderam o fio da meada. Estavam em uma outra dimensão. Vários anos mais tarde, ouvi o pastor em prol de quem oramos contar como, enquanto jazia inconsciente no hospital, poucos quarteirões à distância de onde estávamos realizando a convenção, Jesus apareceu ao lado da sua cama, olhou para ele e disse: eu sou o Senhor que te sara. Naquele mesmo instante, o pastor foi curado e levantou-se do leito.
Alguém poderia ter dito: ora, a obra foi realizada porque naquela grande convenção havia milhares de pessoas orando. Não. Foi o irmão Rick e eu, e talvez um ou dois outros. Se aquele homem tivesse dependido da multidão, teria morrido, porque se tivessem continuado a orar, teriam anulado os efeitos das próprias orações. Vamos dar uma conversada até aqui, né? Então, você conhece alguém que já foi curado pelo nome de Jesus? Deixa aqui nos comentários para a gente poder passar essa esperança para outras pessoas. Eu vou contar para vocês assim. A maioria das pessoas aqui do grupo sabem que eu tenho um filho que ele foi diagnosticado com autismo, né, com quase 5 anos. E ele não falava, né? Ele falava pouco, e isso era uma das coisas assim que mais me chamava a atenção nele, né? Que eu sabia que alguma coisa estava errada nele, só não sabia o quê. Mas eu sabia que não era normal uma criança da idade dele quase não falar. Ele não conseguia formar uma frase, né, por exemplo. E quando ele recebeu o diagnóstico a primeira vez, foi um choque muito grande, porque a neuro que deu o diagnóstico, ela não falou exatamente em autismo, ela falou em desvio de personalidade. E quando ela disse assim para mim aquilo, eu meio que respirei aliviada, né? E ela disse assim: eu acho que você não entendeu o que eu estou falando. E eu disse assim: não, eu entendi que ele tem um problema e que a partir de agora eu posso correr atrás para resolver esse problema. E ela disse assim: não, o seu filho vai ser um estuprador, o seu filho vai ser um assassino. E aquilo ali ela foi me falando e eu, dentro da minha cabeça, eu digo: tá louca, meu filho não vai ser nada disso. Mas daí passou a medicação, saí de lá da clínica e fui conversar com o meu pastor, né? Nessa época eu morava em Roraima ainda, o pastor Adriano Donizete. Eu contei para ele e ele na mesma hora ele repreendeu. Ele disse: não, irmã, em nome de Jesus, seu filho não vai ser nada disso. Nós vamos orar, vamos continuar em oração. E a senhora acredita nisso? Eu disse: eu acredito, né? E fomos para Brasília, e lá em Brasília ele recebeu daí o diagnóstico de autismo. E assim, às vezes as pessoas falam as coisas para a gente e dói na alma da gente, né? Principalmente porque às vezes a gente não sabe nem o que responder para essas pessoas. Mas quando a gente confessa que acredita que Deus pode mudar a nossa existência, esse é o primeiro passo. E é isso que eu gostaria que você deixasse aqui hoje. Comente aí, né? O que Deus já fez por você? De onde é que você estava quando você conheceu esse nome poderoso, né? O que Deus modificou na sua vida? De onde você saiu, né? Eu sei de onde eu saí. E eu sei que eu não quero voltar para onde eu saí, de onde eu saí. Por isso que eu confesso sempre que eu posso que Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a vida do meu filho, e eu creio sim em milagres, né? Todo dia eu peço muito a Deus pela cura do meu filho. Para a ciência, para a medicina, não existe cura para o autismo, mas o meu Deus, ele é poderoso para modificar, né? E ele vai modificar no tempo dele, e é isso que eu aguardo, tá? Então vamos continuar para a gente conhecer mais sobre o que é confessar Deus na nossa vida. Cada vez que confessamos a fraqueza, o fracasso e a dúvida, descemos para o nível desses sentimentos. Podemos orar ardente e sinceramente e declarar em nossas orações a nossa fé na palavra. Entretanto, no momento seguinte, questionamos se ele nos ouviu ou não,
porque confessamos que não recebemos as coisas em favor das quais clamamos. Essa nossa última confissão destrói a nossa oração. Então, por isso, gente, que a gente quando ora, a gente tem que agradecer a Deus, porque Ele escutou a nossa oração e apagar qualquer coisa negativa que venha. Muitas orações já foram destruídas. Os cristãos são bons nisso e, na maior parte do tempo, não sabem o que estão fazendo. As pessoas frequentemente vêm para mim depois de um culto e pedem que eu ore para que sejam restauradas. Imponho a minha mão sobre elas, oro e reivindico a cura. No mesmo momento, dou graças a Deus por estarem curadas, porque a Bíblia diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois, declaro com ousadia: está feito. Em nome de Jesus você vai ser sarado. Glória a Deus, eu creio nisso. Muitas vezes alguns desses mesmos irmãos dizem: irmão Hagin, quero que continue orando por mim. E eu pergunto: para quê? Ora, eles argumentam: pela minha cura. Então procura explicar. Não dará resultado algum. Você acaba de negar a palavra de Deus. Não acredita que vai sarar porque quer continuar orando. Você entende? Fiz a oração da fé, mas pela confissão negativa, esses irmãos anularam minha oração e destruíram os efeitos daquilo em que tanto acreditei. A certeza do poder que há no nome de Jesus sempre funciona. É possível, no entanto, que outra pessoa anule os efeitos da oração. Uns estudantes do nosso centro de treinamento bíblico me perguntaram a respeito da morte de um parente e contaram: irmão Hagin, impusemos as mãos sobre o doente e oramos por ele. Estávamos cheios de fé, mas o enfermo morreu. Onde fracassamos? Respondi-lhes: vocês não fracassaram. Deus os ouviu. Um outro indivíduo pode anular os efeitos da minha fé. Eu deixaria que me cortassem a cabeça antes de dizer que Deus não me ouviu. Minha oração foi ouvida com certeza. Se alguém morrer, ainda assim o Senhor a terá ouvido. Além disso, ele enviou a resposta, mas aquela pessoa não a recebeu. Passei muitas horas intercedendo ao lado do leito de enfermidade de um missionário que voltara do campo. Ele estava sendo devorado pelo câncer em várias partes do corpo. Com apenas 37 anos de idade, encontrava-se incapacitado. Ele era o próprio retrato da morte. Certo dia, eu tinha orado durante cerca de 2 horas e meia. De repente, perto do pé da cama, Cristo apareceu usando um manto branco. Eu o vi tão claramente quanto já vi qualquer pessoa. Não contei ao missionário que estava vendo o Senhor, mas simplesmente disse-lhe: Jesus veio curá-lo. A cura já foi comprada há mais de 2000 anos. Mas o mestre queria tanto que o homem fosse sarado que ele veio pessoalmente para manifestar aquele milagre. Quando eu disse isso, o enfermo fez uma coisa que antes era incapaz de fazer. Pulou da cama, correu para o pé da cama e ficou em pé, diretamente em frente a Jesus. Mais tarde, ele contou-me, depois de eu lhe dizer que vi Jesus. Eu não o vi, mas ele estava exatamente ali, não estava? Porque eu senti a sua presença. Percebi que ele estava mesmo ali, de um modo muito real. Parecia-me que Jesus segurava algo nas mãos como se fosse uma tigela. Deve ter sido algo que significasse a cura do homem. Era um objeto muito diferente, como eu nunca tinha visto, e o Senhor o estendia para o doente. O homem esticou as mãos para tomá-lo, depois deixou-as cair.
pendeu a cabeça e percebi uma expressão de desespero em seu rosto. Em seguida, deu um passo para trás, sentou-se em um banquinho ao pé da cama, colocou a cabeça entre as mãos e disse: Não posso, não posso, não posso. Perguntei: Não pode fazer o quê? Ele respondeu: Não posso receber a minha cura. Insisti com ele: Sim, você pode ser curado. Cristo veio dar-lhe essa bênção. Ele ficou em pé e andou em direção a Jesus, permanecendo diante dele. O Senhor estendeu as mãos para lhe dar algo, e o enfermo estendeu as mãos para aceitá-lo. Não viu coisa alguma, mas teve a sensação disso no espírito. No entanto, as mãos caíram para seu lado. O desespero cobriu novamente seu rosto. Recuou para o banquinho e sentou-se. Colocou a cabeça entre as mãos e exclamou outra vez em lágrimas: Não posso, não posso, eu não posso. Insisti com ele: Não pode fazer o quê? Não posso recebê-la. Simplesmente não tenho condições de obter minha cura, ele falou. Argumentei com firmeza: Claro que pode, porque Jesus veio curá-lo. Ficou em pé pela terceira vez. Avançou uns 2 passos, esticou as mãos, e o Senhor as suas mãos para passar-lhe o que eu sabia ser a sua plena restauração. Porém, mais uma vez, o homem deixou cair as mãos, recuou, sentou-se no banquinho, deixou cair a cabeça entre as mãos e disse: Não posso ser curado. Nunca me esquecerei disso. O enfermo poderia ter estendido as mãos e tocado em Jesus, enquanto ele me dizia, com um tom de tristeza em sua voz: Veja, vim curá-lo, mas ele não quer deixar. Agora vai morrer dentro de poucos dias. E assim aconteceu. Paz do Senhor, Josi, tudo bem, minha amiga? Essa era a vontade de Deus? Não. Mesmo assim, sinto-me feliz porque ele foi para o céu. Ele está lá em cima neste momento, exultando pelas ruas de ouro. Contudo, ao mesmo tempo, sinto tristeza, porque aquele irmão saiu perdendo aquilo que deveria ter tido nesta vida. Ele poderia, inclusive, ter voltado ao campo missionário. Era da vontade do Pai tê-lo curado? O Altíssimo ouviu a minha oração? Sim. Fiz a oração da fé e Jesus, em uma manifestação sobrenatural, veio pessoalmente entregar a cura. O que teria anulado os efeitos da oração da fé? A descrença do enfermo. Deus sempre me ouve. Quando sabemos disso, Ele nos ouve. Orei em nome de Jesus, pois Ele afirmou: Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Não se pode fazer uma afirmação mais forte do que esta. As pessoas querem introduzir sua forma de pensar em alguns textos da Bíblia quando alegam: Ora, se você proferir a oração da fé por mim, ela funcionará, quer eu tenha fé ou não. Esse tipo de atitude é errado e contrário à palavra de Deus. Se você fizer a oração da fé por mim, ela terá resultado, quer eu esteja vivendo corretamente ou não. Alguém poderia dizer, mas isso não corresponde à realidade. A Bíblia declara: Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É claro que não. Minha confissão é: Deus sempre me ouve. Ele me ouviu em prol daquele missionário de 37 anos, mas aquele querido irmão anulou minha oração, destruiu os efeitos da minha fé. Como? Mediante um modo de confessar errado. Sua confissão deve concordar totalmente com a palavra. Depois da oração em nome de Jesus, será preciso conservar firme o que tiver declarado. Não destrua com palavras negativas os efeitos da própria oração.
Incluímos aqui alguns tipos de confissões. Declare-as em voz alta, segundo crê em seu coração. Então, nesse momento, o autor vai estar apresentando como é que nós podemos estar fazendo nessa confissão, o nosso pedido de oração. Vamos lá. O nome de Jesus está acima de todos os nomes e é maior do que os demais. Esse precioso nome tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem todo o poder diante do trono de Deus. Com essa prerrogativa, tenho autoridade sobre os demônios. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui para garantir que minha oração seja ouvida e respondida. O Senhor honra a sua palavra que diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cristo me autorizou a usar seu nome contra a opressão e a depressão. Com ele posso vencer todo o inferno, os demônios, as enfermidades e o pecado. Logo, em nome de Jesus, estou livre. Assim declaro a minha liberdade hoje, porque Jesus me libertou. Tudo quanto ele realizou na totalidade do seu poder e toda a sua autoridade, além da grandeza de todas as suas conquistas, estão investidas no nome. Alegro-me porque essa garantia me pertence. Sou mais do que vencedor por intermédio daquele que me amou e se entregou à morte por mim. Portanto, tomo posse desse poderoso nome e ando vitoriosamente. E você, já tomou posse desse nome vitorioso na sua vida? Você tem algum comentário para fazer? Deixa aqui para que a gente conheça esses comentários. Como eu estava contando para vocês agora há pouco, né, da questão do meu filho, quando você recebe o diagnóstico do autismo, uma parte de você parece que se quebra, né? E a gente começa a viver da esperança que a gente lê no relato de outras mães. Às vezes você pensa que o que você passou, esse milagre que veio na sua vida, não é algo importante. Mas o testemunho que você pode dar do que Jesus fez na sua vida, isso pode modificar a vida de outra pessoa. Por isso que é importante que tudo que Jesus faz na nossa vida, a gente confesse com os nossos lábios, né? A gente tem que falar para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. E é o que eu costumo dizer. Nós estamos há mais de um ano na pandemia. E eu posso falar que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha família, nós estamos com saúde, com mantimento em casa. Eu não estou triste, tá? E eu vou dizer para vocês, eu sempre tive depressão. E pela primeira vez eu estou tendo assim um ano maravilhoso, né? Continuam os problemas, mas eu posso dizer que eu estou muito feliz. E essa felicidade, essa alegria, é Deus quem está me dando, né? Então eu gosto sempre de falar isso. Eu não tomo remédios, tá? E consigo dormir bem, graças a Deus. Porque Deus tem sido o meu conforto, né? Deus tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu também quero que esse Deus que me ama, eu quero dizer para você que Ele também te ama, tá? Então, o objetivo da leitura desses livros, todo mês nós temos um livro para ler, é justamente para ser uma maneira diferente de você conhecer esse Deus que mandou o único filho dele, né, morrer numa cruz para nos salvar. Esse Deus que nos ama tanto, tanto, que mandou esse filho para morrer em nosso lugar, tá?
e nos deixou um Espírito Santo que pode encher a nossa vida, desde que você aceite que o Espírito Santo venha viver em você, né? Você como templo do Espírito Santo. Então, o motivo dessas leituras é justamente esse, falar desse Deus maravilhoso, que se você ainda não conhece, eu sugiro que você conheça mais, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Que Deus abençoe você, abençoe sua noite, abençoe sua família, em nome de Jesus. Se você está assistindo ao vivo, que o Senhor Deus entre com providência na sua vida, nesse instante, em nome de Jesus. Mas se você vai assistir depois, que esse mesmo Deus de amor, de bondade, preencha o vazio que está em seu coração nesse momento, tá bom? Então, como eu disse antes, todo mês nós temos um livro. Esse mês nós estamos terminando, falta só um capítulo, né, para terminar, que é esse aqui, né, O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. O último capítulo vai estar só lá no canal. E mês que vem nós já temos um novo livro para ler, tá bom? Deus abençoe vocês e até o mês que vem. Tchau. Gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. A Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter